Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo que está aqui nos acompanhando mais um dia no canal do professor Márcio Rezende, professor de matemática aqui na cidade de Goiânia, trabalhando com matemática no ensino fundamental e médio nas redes públicas municipais e estaduais aqui de Goiânia e do estado de Goiás. Tudo bem? Bom, galerinha, olha só, a pedido de alguns estudantes meus, eu fiz algumas aulas aqui sobre matemática para um concurso que está tendo aqui em Goiânia, né? Teve uma prova domingo passado para profissionais de educação, né? Amanhã, no próximo domingo, amanhã, dia 29, haverá outra prova para o cargo de agente de apoio educacional. E a partir dessa ideia, né, muita gente estava assistindo ali os vídeos, perguntando, tinhando algumas dúvidas. Eu pude entender que estou contribuindo de alguma forma aí com quem está precisando. Então eu decidi aqui criar uma playlist exclusiva de matemática para concursos públicos em linhas gerais. Concursos públicos que vão versar do nível fundamental e médio. Os editais variam conteúdo para conteúdo, mas tem sempre um tronco comum, tem sempre um eixo comum desses conteúdos. Então eu vou estar trabalhando aqui sempre temas que podem cair em concurso. E eu vou começar exclusivamente por matemática básica, porque matemática básica é uma das maiores dificuldades que são apresentadas dentro das provas que a gente tem de concurso, de vestibulares, de uma maneira geral, a gente tem aqui no Brasil e nas avaliações internacionais. Então, dentro dessa playlist, o que a gente vai trabalhar? Hoje a nossa primeira aula, né? Dia 28/5, deixa eu colocar aqui, primeira aulinha nossa. Esse material em PDF, depois ele fica disponibilizado no meu blog, viu? Você pode pegar ele como se fosse um caderninho, né? De anotações, para quem gosta de imprimir, de escrever, revisar, anotar dúvidas e tal. Talvez possa ser interessante. Se eu entrar no meu blog, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Você tem acesso a esse material aqui em PDF, assim como eu tenho todas as 10 aulas que eu dei para o concurso da semana passada. E nas aulas que eu falei, a gente falou sobre números primos, falamos sobre porcentagens, falamos sobre múltiplos, sobre frações, e várias dessas questões, desses conteúdos caíram lá no concurso, né? Muita gente fala, professor, obrigado, me ajudou. Então, para dar continuidade a esse auxílio, vamos estar aqui nessa playlist. Nessa primeira aula, o que a gente vai trabalhar em linhas gerais? Quais são os conteúdos de matemática básica? Nós vamos falar então sobre as operações fundamentais. E quando a gente fala de operações fundamentais em matemática, tem muita gente que acha que são apenas 4, né? Ah, são 4 operações, professor. É por isso que a gente precisa estudar matemática básica. Existem 6 operações fundamentais dentro da matemática para a gente trabalhar. Certo? E dentro dessas operações aqui, o que a gente vai trabalhar nelas? A gente já sabe, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão são as 4 da aritmética. Divisão, e aí temos a potenciação e a radiciação. Ok? Então a gente vai trabalhar um pouco desses elementos aqui, certo? E você fala para mim, Márcio, mas isso é muito fácil. Tem muita gente que tem muita dificuldade ainda nas 4 operações, nas 6 operações, então nem se fala, tá ok? E trabalhar com as operações fundamentais é uma coisa. Trabalhar as operações fundamentais quando a gente tem os números inteiros e os números racionais, que são os números negativos, que entram no jogo do sinal, e os números racionais, que entram no número com vírgula, muita gente se complica. Então a gente vai trabalhar bastante essa questão das operações fundamentais, que vão envolver aí, tá ok? Já leva ao segundo tópico, que o segundo tópico é o conjuntos numéricos, tá?
A gente entender quais são os conjuntos de números que a gente tem e a necessidade deles. Vou dar uma pausa aqui para vocês não ficarem escrevendo, né? Rapidinho. Então são eles conjuntos numéricos, os naturais, que são os números mais simples que a gente tem, os inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos, né? Então, uma compreensão dos conjuntos numéricos que a gente tem e quando eles são utilizados facilita a nossa vida aí na hora de resolver os diversos problemas. Dificilmente vai cair um problema em um concurso, uma questão, perguntando especificamente o que são relacionado a isso. Mas se nós não tivermos uma boa compreensão desses conceitos, a gente pode errar questões simples, tá? Nenhuma prova de concurso pela não compreensão adequada desses conceitos. Então eu acho fundamental, eu acho importantíssimo a gente ter claro quais são esses conjuntos e como eles se relacionam dentro da matemática, tá ok? Terceiro ponto que a gente vai trabalhar. Bom, aí dentro disso aqui, quando a gente fala de, por exemplo, números racionais, a gente está falando de frações. Então, frações é um tema que é muito importante, que cai bastante em provas de concurso. Então, mas para falar de frações, a gente fala de números racionais, a gente está falando de frações. Operações de frações, calcular, tal, esse tipo de situações, ok? Terceiro assunto que despenca em concurso chama-se porcentagens. E quando a gente fala de porcentagem, a gente tem uma dificuldade, por quê? Porque porcentagem a gente precisa compreender os conceitos para aplicar em cada problema. Cada problema vai utilizar uma forma de raciocínio de porcentagem. Então é fundamental a gente dominar e resolver bastante exercício, bastante problema envolvendo porcentagem. E a minha ideia vai ser justamente essa: apresentar alguns elementos teóricos que são importantes, mas resolver muito exercício, muito exercício. Então, se você tem algum concurso que você está prestando, tem algum material, está com dúvida, algum exercício, alguma coisa, coloca esse exercício aqui para mim, manda para mim. Eu vou deixar meu e-mail aqui, se quiser me encaminhar por e-mail. Tá? Ou me chamar aqui, deixa nos comentários, para quê? Para a gente poder resolver esses problemas aqui para você e poder auxiliar aquilo que está a sua dúvida, né? Essas aulas vão ser uma aula semanal, né? O tempo que eu tenho, eu trabalho das 7 às 10h30 da noite, graças a Deus tenho 3 empregos. Minha mulher ela pode ser melhor do que a Rochelle, mãe do Cris, né? Ela não fala que o meu marido tem 2 empregos, mas o marido da minha esposa tem 3 empregos. Graças a Deus. Tanta gente que não tem nenhum emprego tá correndo atrás de um e eu tenho 3 e eu louvo muito a Deus por isso. Mas as minhas manhãs de sábado eu quero dedicar aqui um tempo para poder ajudar e contribuir, porque eu creio muito em propósito. Eu creio que eu sou cristão, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus e eu creio que Deus me deu um dom e eu preciso usar esse dom para abençoar a vida de outras pessoas. E se eu puder ajudar uma pessoa, eu já fico muito feliz com isso, tá bom? Então, se você tem algum concurso que você está prestando, manda nos comentários, deixa aqui comigo, vou deixar meu e-mail, manda um e-mail para mim para a gente poder responder e poder ajudar você. Porque o meu objetivo é esse, eu não quero retorno, não quero dinheiro nenhum, porque dinheiro não paga isso daqui. Isso aqui o que eu quero é abençoar a vida das pessoas com aquilo que Deus me deu, tá bom? Ok? Um outro conteúdo que cai bastante em concursos são equações de primeiro grau. Equações do primeiro grau. Então a gente vai trabalhar bastante com isso aqui. Porque é um problema, geralmente, talvez o quinto mais importante aqui que a gente vai ter, elemento que a gente vai trabalhar, que é mais geral, é resolução de problemas, que é onde mora o problema. Interpretar corretamente um problema e depois de interpretar, resolver ele da forma adequada. Tá? Então, assim, na faculdade a gente estuda, né?
tem um autor que eu gosto muito, que é o George Polya. Ele tem um livro que chama Arte de Resolver Problemas, ele traz alguns elementos de como resolver os problemas. Então, o primeiro passo para a gente resolver um problema é compreender. Se a gente não compreende, a gente não pode tentar resolver se a gente nem entendeu o problema. E aqui mora uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro da matemática hoje, ó. Compreender o que o exercício está pedindo. Teve um exercício na prova do município de Goiânia domingo passado, no dia 22, que era uma questão de porcentagem. A gente deu aula de porcentagem, o pessoal gostou, entendeu, mas o problema é como aplicar porcentagem no problema. A não compreensão adequada do problema fez com que a maioria do pessoal errasse o gabarito. Então, assim, compreender o problema antes de partir para a solução. Né? Os concursos, eles utilizam até que a gente chama de TRI, que é a teoria de resposta ao item. E na teoria de resposta ao item, como também é feito o Enem, a gente tem um elemento que são as respostas, a gente tem o que a gente chama de distratores. Tem informações, tem elementos que estão ali que não servem para nada. A única coisa que ele serve é para distrair você. E ele consegue fazer isso de forma maravilhosa. Então, bastante cuidado, tá? Então, resolução de problemas vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante aqui, tá ok? Esse momento hoje aqui era só para a gente apresentar esse tronco, esse eixo comum. E o segundo vídeo, que sai hoje ainda, a gente já vai estar resolvendo alguns probleminhas, falando um pouquinho de operações fundamentais, tá ok? Aquele abraço, Deus abençoe.